Boa noite, gente. Vamos lá. Tem projeção hoje de Bíblia? Será? A gente não sabe, né? Não sei. Tem? Se tiver, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos lá, eu estou com a terrível missão, gente, Mas, com certeza, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, aquilo que Ele tem para nós nessa noite, né? Chegará ao nosso coração. Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 3. Bom, a última vez que eu estive pregando, nós falamos sobre Atos 3, versículos de 1 a 10, sobre o milagre, do coxo. Na oração de Pedro e João, quando eles subiam a oração, a hora nona, e ali acontece um milagre, o primeiro registrado na igreja, e hoje a gente vai continuar, nesse mesmo texto, agora dos versículos de 11 a 26, que são os efeitos, o que causou o rebuliço ali, os comentários, e o resultado daquele milagre na vida de Jerusalém, dos cidadãos, o discurso de Pedro. É um texto também muito rico, muito contemporâneo, e que nos traz aí algumas lições. Então, é uma leitura um pouquinho mais extensa, a gente vai fazer uma exposição aí, remindo esse tempo, Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26, vamos ler a minha versão aqui, a NVI. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, isso após o milagre, ele já tinha ficado, bom, os seus pés, seus artelhos, suas juntas, ligamentos, todas tinham sido restauradas. Então, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Em algumas traduções, fé, essa palavra piedade, ela pode também ser traduzida como fé. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus é que o mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência,
todos os povos serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Senhor, nós estamos aqui, glorificamos o teu nome, bendizemos o Senhor pela leitura de tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor fará em nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo, ministra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, um milagre, algo assim extraordinário, espantoso, tinha acabado de acontecer. Um mendigo, um homem que mendigava, isso era um problema social, ele havia sido colocado ali à beira da Porta Formosa, na Porta Formosa, e o texto diz que esse homem era aleijado de nascença, ele já nasceu assim, ele foi gerado, com aqueles pés tortos, impedidos de andar, e só lhe restava mendigar, e diante da multidão, acontece um milagre. Então todo mundo ficou muito espantado com aquilo, admirados mesmo, e aquele milagre, ele desperta a atenção do povo, como despertaria a minha e a tua atenção. As pessoas se voltaram para aquilo, mas de uma forma errada. A admiração daquele povo, a atribuição daquele milagre, imediatamente não glorificou o Senhor. E houve um burburinho, houve muito comentário, houve uma tentativa até mesmo de atribuir pura e simplesmente a Pedro e a João, aquilo tudo, mas Pedro, ele aproveitou aquela oportunidade para pregar o Evangelho. Isso é uma pauta para a igreja do século 21. Isso aconteceu há 21 séculos atrás, foi no século I da era cristã, Mas é um assunto recorrente para nós até hoje, quando vemos milagres acontecendo. Nós precisamos estar atentos ao que o texto nos diz, ao que a palavra de Deus nos diz, a mensagem extraordinária do apóstolo Pedro, tirando dele e de João o foco daquele episódio e transferindo a Jesus e aproveitando para glorificar o nome do Senhor. Pedro estava numa situação não muito confortável, a igreja nascia por aqueles dias, eles não eram nem chamados cristãos ainda, eram chamados de nazarenos, e isso com todo o desprezo que vocês possam imaginar, eram perseguidos, A igreja ainda estava se institucionalizando. Pedro poderia ter tirado proveito daquilo ali, se ele tivesse apenas uma percepção humana, se ele olhasse apenas para a sua necessidade, ou uma necessidade coletiva, talvez hoje alguns até atribuíssem o mau uso desse episódio ao próprio Deus, uma oportunidade que Deus está dando para justificar ganhos, Mas Pedro, ele era altamente comprometido com o Senhor, o seu coração ardia, e ele desfoca de si, e mais do que isso, ele prega o Evangelho de forma eficaz. E a gente aprende aqui uma verdade fundamental, que milagre, ele não é o fim, mas ele é um meio para revelar a graça de Deus. Milagre não é um fim, nenhum milagre é um fim em si mesmo, mas é um meio para que a graça de Deus seja revelada. Assim aconteceu nesse momento, é um chamar as pessoas ao arrependimento. Então, o Senhor Jesus também chama pessoas, busca pessoas para experiências profundas com Ele, através de um Evangelho que regenera a vida do homem, e vez ou outra vão acontecer milagres. Já vimos bastante milagres na nossa vida, creio que você também, e todos eles, se algum dia você viver algo assim extraordinário, ou se você vir algo extraordinário, glorifique ao Senhor,
canaliza aquilo para o Senhor e pregue o Evangelho, porque o milagre não salva. Quem salva é o poder de Deus. Evangelho do Senhor é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então a gente não pode perder essa mensagem. Então Pedro, ele explica nesse texto quem é Jesus, o que o povo fez com Jesus. Ele chama o povo à consciência, né, do que havia feito com Jesus. Ele fala o que Deus fez por meio de Jesus, mesmo diante de uma má conduta, né, do povo, e o que o homem poderia fazer a partir de agora, tá bom? Então, em primeiro lugar, o milagre, ele aponta para Cristo, não para os homens. Texto, palavra de Deus, realidade no século 21. E por que a gente insiste nisso, queridos? Porque a gente vive numa prostituição do Evangelho, numa prevaricação do Evangelho. O que não falta são casas comerciais, com nomes de igreja, com tabuletas de igreja, explorando pessoas, iludindo. Isso quando são milagres. Enganando, levando as pessoas ao engano. Verdade seja dita que muita gente também corre atrás disso, e a gente espera sinceramente que você, que é membro da PIB Trindade, se tiver que viver algo extraordinário da parte de Deus, venha de fato de Deus, venha de Deus para a tua vida, para glorificar o nome dEle, sem que você precise ficar igual a um lunático por aí, procurando de porta em porta. Isso é um perigo muito grande. O que Deus tiver que fazer na tua vida, meu irmão, Ele fará. Ele fará. Eu acho tão perigoso quando muitas das vezes a gente intitula, muitas das vezes nem com má intenção, mas, por exemplo, terça-feira do milagre. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Senhor. Então, como eu intitulo? Isso é muito perigoso. Perigoso para quem faz e perigoso para você que vai. Não é a realidade da nossa igreja, graças a Deus. Então fica aqui. Deus tem curado tantas pessoas aqui nessa casa. Culto após culto, gente agradecendo. Domingo mesmo nós teremos aqui uma jovenzinha de 12 anos de idade. Ela não é membro dessa igreja, a família dela, assim, a Larissa, né, pastora? Esqueci o nome, Micaela. Micaela foi dada com uma meningite e o médico chamou a família e diz: acabou, ela vai morrer. Oramos por ela lá. Isso tem menos de um mês, né, Beth? Micaela está em casa, queridos. Micaela esteve em coma, né? E com falência múltipla de órgãos, aqui no Hospital Alberto Torres. E Micaela está em casa, comendo, bebendo, indo ao banheiro, ainda em tratamentos. E domingo vem oferecer um culto aqui, nessa igreja. Porque Deus opera milagre, e o nome do Senhor é glorificado, a família está sendo restaurada, os amigos estão vendo isso. Essa notícia está sendo extravagantemente espalhada, e a gente tem que fazer isso mesmo, porque é para a glória do Senhor. Então, o milagre aponta para Cristo, não para o homem. A PIB Trindade orou por ela, nesse púlpito, nas reuniões de pastores, em casas, outras igrejas oraram. Mas esse mérito não é de nenhuma igreja, ela vem agradecer, porque a família tem parte de familiares aqui, e para que essa notícia se espalhe. Assim como foi na igreja da avó e na igreja da mãe. Mas isso não é uma titularidade nossa. Então, quando você ver o milagre, seja lá por quem quer que seja, glorifique ao Senhor. Palavra de Deus. Então, versículo 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Então, quando a multidão
corre para Pedro e João, talvez até aplaudindo em seus corações, atribuindo, esses homens são poderosos, esses homens têm poder, enfim, né? Aquela coisa que às vezes infla o ego, que em algum momento o inimigo ele vem para dar uma rasteira, né? Ele tem o discernimento de chamar aquele povo à atenção. O homem curado se agarra aos apóstolos, mas Pedro diz: olha, não olhem para nós não, olhem para o Senhor. Então, porque o poder não é dos apóstolos, é do Senhor. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, assim declara Jesus Cristo, antes de ascender ao céu, naquelas últimas instruções. Então, o poder é do Senhor. Milagres nunca exaltarão a homens fiéis, nunca farão esses homens se sentirem inflados, ou trazerem essa honra para si, porque milagres necessariamente apontam para Cristo. A gente não pode viver sem engano, meu irmão. Certo pastor, ele foi chamado para orar por uma mulher endemoniada, possessa de demônios. E quando ele começou a orar por ela, Satanás armou uma armadilha para ele. Porque ele chegou naquela casa e ele disse que realmente ele foi inundado por uma onda de amor por aquela mulher, de compaixão, né? De ver uma mulher ali possessa. E ele começou, antes mesmo de orar, a olhar para ela. E ela começou a dizer: não olha para mim com o seu amor, não olha para mim com o seu amor me incomoda, eu não quero o seu amor, não olha para mim. Era uma cilada do diabo contra aquele homem. E ele teve discernimento. E ele falou: não é o meu amor que vai te libertar, que vai te fazer sair dessa vida, mulher. É o amor de Deus. É o grande amor de Deus. Porque se aquele homem, ele se envaidece, e se ele dá intensidade àquela compaixão que ele sentia, achando que aquele demônio seria expulso pelo que ele sentia, ele perdia aquela batalha ali, queridos. Ele perdia aquela batalha ali. Dá para você entender que o milagre aponta para Jesus, tá bom? Então o poder não é dos apóstolos, milagres não exaltam a homens, milagres apontam para o Senhor. Você imagina você chegando no hospital, por exemplo, né? Você precisa, aliás, chegar no hospital com muita urgência. Tem alguém passando mal, ou você mesmo, e você no caminho encontra uma placa apontando para o hospital, né? Está naquela direção. E de repente você para diante daquela placa e você se ajoelha diante dela. Ela está apontando para o hospital, mas ela não é o hospital. Você tira foto com aquela placa, a gente está na era dos selfies, né? Vai morrer, o doente vai morrer, porque a placa aponta, ela não é o remédio, ela não é o hospital, ela não tem o socorro, ela apenas aponta. Dá para você entender? Quando Deus te usar para orar por alguém, ou quando você ver um milagre, é por aí, nós somos essa placa, tá? Jesus Cristo é o hospital, Ele tem a cura. Então é isso que Pedro quer dizer. Deixa eu correr aqui. Jesus Cristo, versículos 11, de 11 a 13, né? Jesus Cristo é o centro da história da salvação, e Pedro fala isso. Ele desfoca de si. Estão olhando para mim por quê? Achando que é por causa da minha piedade, por causa do meu poder? Não. E aí ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele está falando com israelitas, ele fala da tradição judaica. Então o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês o negaram publicamente, o santo e justo, e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pedro revela quem é Jesus Cristo. Esse papel hoje é nosso. Ele cumpriu o dele. Pedro já foi, né? Pedro está na eternidade, guardando aí o arrebatamento.
Nós estamos aqui. Então, o papel de revelar a Jesus, acima de tudo. Queridos, essa igreja existe, essa igreja local existe por causa de Jesus. Você pessoalmente existe por causa de Jesus. O mundo ainda existe por causa de Jesus. Dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Então Jesus Cristo é a razão da nossa existência e de tudo o que existe. E cabe a nós, a sua igreja, que tem palavras de vida eterna, que tem a mensagem de salvação, divulgar isso. Recebemos essa comissão. Então Pedro diz: quem é Jesus? É um servo glorificado. Glorificou ao seu servo Jesus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele glorificou. Então Jesus Cristo é um servo glorificado. Pedro também diz que Jesus Cristo é santo e justo. Vocês negaram publicamente o santo e justo. E por fim, Pedro, ele faz umas declarações mais lindas sobre Jesus Cristo. O autor da vida. Vocês mataram. É até contraditório, né? Nos parece, mas propósito de Deus. Vocês mataram aquele em quem se origina a vida, o autor da vida. Então Pedro, ele fala de Jesus. E falar de Jesus, naqueles dias, para aquela comunidade, era algo perigoso. Eles tinham visto a Jesus. Eles de fato tinham crucificado, tinham desprezado a Jesus, né? Hoje nós adoramos, nós amamos Jesus. Mas Jesus, para eles ali naquele contexto, naquele momento ali, era algo muito desprezível. Mas ele diz, ele era o autor da vida, né? Então, ao servo glorificado, ao santo e justo, ao autor da vida, vocês negaram. Vocês negaram a ele como filho de Deus, viraram o rosto para ele. Não ouviram a sua mensagem de salvação, uma contradição. Vocês preferiram um assassino do que ao justo e ao santo. E vocês o mataram. É um baita choque de realidade. Não tinha como apaziguar, porque senão não haveria arrependimento. Não era papel de Pedro naquele momento, né? Ele precisava chamar a realidade quem era de fato responsável, e ele faz isso, né? Mas ele também termina com o seguinte: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que Pedro está dizendo aqui? Vocês fizeram tudo isso, mas na verdade vocês foram instrumentos, porque ele tinha que morrer. A morte de Jesus, meus irmãos, não foi um acidente, não foi uma decisão humana, pura e simplesmente, mas foi um propósito de Deus profetizado. Toda a Bíblia aponta para Jesus, de Gênesis até Apocalipse. O Antigo Testamento inteiro vai apontando para Jesus e falando desse sacrifício. Deus o ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é o coração do Evangelho. É onde a nossa alma tem que acelerar. Porque outros mártires morreram, embora nenhum deles comparados a Jesus Cristo. Não quero ser irreverente aqui, mas outros deram a sua vida. Mas o nosso Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava desde o princípio, aquele que é justo e santo, aquele que é declarado autor da vida, ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós ganhamos a vida de Deus, e nós estamos vivos, e nós viveremos eternamente, porque Ele ressuscitou. Nossa alma precisa exultar com isso, irmãos. Amém? A gente tem que suspirar por isso. Ele está vivo porque Deus o ressuscitou. Deixa eu correr aqui. O nome de Deus, versículo 16. O nome de Deus traz fé e poder transformador. É pelo nome de Jesus, pois pela fé no nome de Jesus, é o que Pedro diz aqui no versículo 16, é que o mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhes deu saúde perfeita,
como todos podem ver. Esse milagre aconteceu. Esse milagre aconteceu, irmãos. Porque foi clamado. O que Pedro diz para aquele homem? Olha para nós, né? Não temos prata nem ouro. Você conhece esse texto? Mas o que tenho, isto te dou. Não é isso que Pedro diz? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. Então foi no nome de Jesus. Aquele homem, ele foi curado pela fé, no nome de Jesus. Não foi pela fé dele, não foi pela fé dos apóstolos. Até porque o que nós temos de fé vem do Senhor. Ele nos dá a fé, Ele nos acrescenta a fé. Fé é um fruto do Espírito, essa fé é extraordinária. É um fruto do Espírito, é gerado pelo Espírito. Então, foi pela fé no Senhor Jesus que esse homem foi curado. Porque o nome de Jesus carrega autoridade sobre todo o nome. Jesus Cristo tem toda a autoridade. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que disse ao mar: mar aquieta, tempestade cessa. Ele foi aquele que disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Com 4 dias de morto. Ele é aquele que fala ao nosso coração. Ele é aquele que nos convence do pecado. Ele é aquele que deu a vida por nós. É um nome poderoso ao qual nós temos que clamar. Fé é dom de Deus. E o milagre é prova dessa restauração. Então, foi no nome de Jesus. A gente precisa proclamar esse nome mais vezes. A gente tem que clamar esse nome mais vezes. A gente precisa estar seguro nesse nome mais vezes, né? Nós temos as nossas demandas, temos as nossas vidas, nós temos o nosso dia a dia, nós temos os nossos questionamentos. E a gente também tem tantas armas para se defender, né? A gente tem como gerir a nossa vida. A gente tem cartão de crédito com limite alto. A gente, vocês, tá? Com limite alto. A gente tem como falar com qualquer parte do mundo a um toque, né? Num teclado. A gente hoje tem medicina, sem precisar sair de casa. A gente tem medicina avançada. A gente tem a falsa ilusão de que não precisa de Deus para quase nada. Mas nós precisamos do Senhor para tudo. Esse ar que nós respiramos, a vida que há em nós, o nosso deitar e o nosso levantar, o nosso dormir, em tudo nós dependemos do Senhor. Isso tem que estar na nossa pauta constantemente, irmão. Senhor, eu preciso de Ti. O nome de Jesus é poderoso. Eu irei no nome dEle. Domingo a gente vai sair daqui de ônibus, né? Chegaremos aqui às 8 e pouquinho, né? 8h05, 8h10, 8h15, estaremos saindo daqui, Praça da Trindade, ex-combatentes, Zé Garoto, Praça da Marisa, retornando para cá, no nome de Jesus, pautados no nome dEle. Versículos 17 e 18, a graça de Deus responde à ignorância do homem. Tá? Paulo, ele diz: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Foi por ignorância. Vocês não sabiam, seus líderes também não lhes instruíram, mas Deus fez cumprir o seu propósito. E aí a gente encontra também graça de Deus, tá? Quando a gente erra, e a gente faz muito disso, né? A gente é especialista em errar, em cometer erros. Lembra disso, que o Senhor, Ele transforma a nossa vergonha, pelo nome de Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Ele transforma as nossas dores. O Senhor não nos deixa
presos na vergonha, ou no pecado, ou na morte eterna. Ele não nos deixa presos na acusação. Pedro, ele está levando essa palavra de esperança e redenção. A ignorância humana é real, não inocenta o homem, mas a soberania de Deus, ela pega o mal que a gente faz e a transforma em graça, e a transforma em vitória, e a transforma em bênção. Isso é combustível para o pecado? Não, é combustível para arrependimento. Se você tem levado uma vida errante, e quem está sujo, suja-se mais ainda, arrependa-se, é o próximo texto aqui, né, no versículo 19, arrependa-se, porque o Senhor transforma isso em verdade plena, em graça, e dá nova vida. Então Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Não há mensagem de evangelho sem arrependimento e sem conversão. Nós precisamos nos arrepender sempre. Você que não tem um coração arrependido, você que nunca se arrependeu dos seus pecados, arrepende-te já e volte-se para o Senhor. Arrependei-vos, é o que? É mudança de coração. E conversão é um virar-se para Deus. Então arrependimento não é apenas a tristeza que a gente sente pelo pecado, mas é a atitude, né? Não é a tristeza pelo erro, mas é a atitude de mudar. E a conversão o que é? É sair do caminho errado, é uma decisão de fato, e voltar-se para Deus. Algumas instituições, muito boas por sinal, bem recomendáveis, elas, né, trabalham com a recuperação de dependente químico, de alcoólicos. Mas se não houver uma conversão, e eu fico muito feliz, e a gente até recomenda alguns irmãos para esses lugares, né, para que sejam, aprendam a lidar com a enfermidade da dependência química. Mas isso não salva. Às vezes se tornam bons cidadãos, contribuem com a sociedade, não se drogam, não roubam, não matam, enfim, cidadãos, né, ilibados, quando às vezes tiveram até um passado muito condenável. Mas se não se voltarem para Deus, não há conversão. Se não reconhecerem a insuficiência de suas almas. E aí a esperança, né, que vem é a restauração final. Arrependam-se para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Tempos difíceis, Pedro fala aqui, que só seriam aliviados, só receberiam a plenitude do Espírito, só teriam gozo no Senhor, quando houvesse esse arrependimento. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Eu termino aqui, né, o meu horário já deu, eu termino aqui esse momento, conclamando você ao arrependimento. Eu sei que eu falo para uma plateia de crentes, na grande maioria, de pessoas que frequentam a igreja. Não conheço o teu coração, mas pode ser que falte algo em você, que precisa ser colocado diante do Senhor, num quebrantamento de verdade. Sabe para quê? Para que essa graça seja manifesta na tua vida, para que, como diz o apóstolo aqui, venham tempos de refrigério da parte do Senhor.
É preciso que haja arrependimento, para que a alma descanse, para que todo fardo nosso, todo peso, ele seja trocado pelo fardo do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso que haja arrependimento, querido, de coração, de verdade. Esse é o chamado, com essa palavra de esperança, para que haja refrigério nesse Cristo, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, enviou o seu Espírito, que está conosco até hoje, e bate à porta de nosso coração, querendo nos transformar a cada dia, querendo nos fazer olhar para as nossas dores, para as nossas limitações, clamando para que nos arrependamos, para recebermos do Senhor refrigério. Quero orar por você nessa noite, para que você experimente milagres do Senhor na tua vida, milagres poderosos. Mas que esse milagre não seja apenas para o nosso bem-estar, não. Tem uma mensagem muito maior do que isso, para que ela aponte para a salvação em Cristo Jesus, para que ela aponte para um Cristo justo e santo, para que ela aponte para o autor da vida, para que todo aquele que não tem vida, receba uma vida plena de Deus, aqui, nesse tempo, e também por toda a eternidade. Eu oro para que você seja cheio desse Espírito que Ele enviou. Eu oro para que você tenha mãos poderosas em Cristo Jesus. Eu oro para que da sua boca saiam palavras poderosas no nome de Jesus. E eu oro para que a tua própria vida seja transformada cabalmente pelo Senhor Jesus, e você seja um agente de milagre, um cidadão dos céus, tal como foi Pedro e João, e tantos apóstolos, e tantos que vieram depois deles e antes de nós, para que você não ande de porta em porta, atrás de milagres, mas para que você os viva plenamente, onde está, recebendo do Senhor, e glorificando o seu nome. Deus, eu bendigo o teu nome por esse tempo de graça aqui com os meus irmãos. Louva o Senhor, porque o Senhor é o autor da vida. Senhor, pensar nas tuas grandezas, pensar na tua obra regeneradora, pensar em tudo que o Senhor tem feito por nós, pensar que a tua morte nos deu vida, pensar que o Senhor nos outorgou poder, pensar que o Senhor nos chama a um plano maravilhoso, pensar que o Senhor nos chamou para o teu corpo, para sermos igreja, pensar que o Senhor preparou uma noiva, e que dia após dia, ela é adornada para o encontro final com o Senhor, pensar que nós viveremos a eternidade com o Senhor, quando essa vida aqui findar. Isso causa em nós comoção, isso causa em nós gratidão, isso causa em nós, ó Deus, profunda gratidão pelo Senhor. Se nós estivermos prevaricado, Pai, se nós estivermos prevaricando, seja individualmente, seja como corpo, nos perdoa, Senhor. Se em algum momento deixamos de glorificar e dignificar o Teu nome justo, santo, como autor da vida, nos perdoa. Faz-nos sentir o refrigério que o apóstolo Pedro fala ali, vindo a partir de um arrependimento. Ele fala a Israel, aos cidadãos de Israel, faz-nos sentir, pela graça que é em Cristo Jesus, ó Deus, transforma a nossa vida, transforma a nossa vida, que isso comece já, que no próximo domingo,
nesses locais onde estaremos profetizando, declarando o teu nome, nós de fato estejamos ali, com a plena segurança de quem serve a Cristo Jesus, com a mesma convicção que Pedro e João falaram àquele coxo, em nome de Cristo Nazareno, levanta e anda. Oh Deus, nos faz repetir essas palavras tantas vezes, Pai, e vivemos milagres extraordinários no Senhor, mas que junto com cada milagre, Deus, venha uma mensagem poderosa do Evangelho regenerador de Cristo Jesus, do poder de Deus para todo aquele que crê. Que homens e mulheres conheçam o Senhor, da forma mais profunda que é possível um ser humano conhecer, e que seja mudado pelo Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua atuação, Espírito Santo. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe a tua vida, queridos. Amém.